Dando seguimento aqui no trabalho, a gente vai fazer os testes com os labirintos. E o primeiro teste vai ser feito com esse labirinto que possui duas entradas. O que vai acontecer? Quando começar a ler o labirinto, ele, ele vai pegar, ele vai começar a percorrer cada linha e cada coluna do labirinto. Encontrando uma entrada, ele fazer a comparação com o caractere E, que significa entrada, caso ocorra mais de uma entrada, ele vai dar um passo naquela variável flag ali. E nessa comparação, quando comparar com um, vai dar falso, não vai entrar dentro dessa condição. Então, ele possui mais de uma entrada, vai retornar falso e vai dar uma exceção. Exatamente, o que aparece aqui no exemplo agora que eu vou executar. Mais de duas entradas. Agora o próximo labirinto, vamos lá, E esse próximo labirinto é diferente, possui duas saídas. Executa de novo, fazendo. ó, e o mesmo erro que aparece, ó, exceção de duas saídas, ó. Possui mais de uma saída, Porque por causa do if. igualmente o das duas entradas, ele vai percorrer cada linha e cada coluna, e quando comparar o espaço com o caractere S, ele vai dar um passo na variável flag, e aí ele vai identificar que existe mais de um S, ou seja, mais de uma saída. Aí vai lançar a exceção, possui mais de uma saída. Labirinto inválido nesse caso. Próximo labirinto agora. Então, dando seguimento, agora a gente vai apresentar um labirinto que não tem caminho de E para S. Isso significa que quando o labirinto está resolvendo, ele passa pelo modo progressivo e quando a pilha de adjacentes não encontra um caminho vazio nem para cima ou para baixo, ou para a direita ou para a esquerda, a pilha de adjacentes fica vazia. E essa pilha de adjacentes fica vazia, ele entra no modo regressivo. Entrando no modo regressivo, ele vai tentar preencher a pilha de possibilidades, a pilha de possibilidades estará vazias. Como no exemplo de Aí agora que eu vou rodando, executar. ele vai dar Mais uma exceção. Pilha vazia, sem possibilidade de pilha andar, vazia. uma exceção. Próximo labirinto agora. Agora, o próximo labirinto, de exemplo mais uma vez de erro, é quando o labirinto não possui entrada. A entrada, segundo os parâmetros do projeto, tem que estar na borda do labirinto. E então nós temos um método que ele percorre toda a borda do labirinto, procurando um caractere E de entrada. Caso ele não encontre esse caractere E, ele vai dar erro, porque não encontra um caractere E nas bordas de cima, de baixo, da esquerda e da direita. Como no exemplo de agora que eu vou executar, ó. Nesse caso tem entrada, aparece modelo inválido, por não ter entrada nenhuma no labirinto. Não tem pra onde a anta entrar nesse labirinto. Vamos pro próximo exemplo. O próximo exemplo de erro no labirinto é quando ele não possui parede, ou seja, quando nas bordas do labirinto ele possui um caractere em branco, um caractere de espaço. Isso acusa erro, porque a gente percorre novamente as bordas do labirinto e a gente verifica se essa borda é um caractere vazio, Como, então um espaço. E quando ele for um espaço, ele dá erro. como no exemplo agora, ele verificou aqui que era um caractere vazio e deu sem parede. Agora, o próximo exemplo, eu vou falar um pouco melhor. E só abrir aqui. Nesse caso, acontece o mesmo erro. O que acontece? Ele verifica caractere do labirinto pelas paredes, pelas bordas. E aqui no caso, ele fica que tem um buraco. E nesse caso, é um modelo inválido de labirinto. E quando eu tento fazer uma aqui, ele lança uma pequena exceção. Ele verifica nessa comparação aqui, ó. As bordas do labirinto verifica que falta caracteres aqui. Então, nesse caso, é um labirinto sem parede, inválido para ser um labirinto para o usuário. No próximo caso que temos aqui, é o labirinto que não tem saída. Qual o erro aqui? Ele vai verificar posição a posição da matriz, vai percorrer ela inteira, vai verificar que não tem S em lugar nenhum. Se não tem S em lugar nenhum, não tem nem para executar o código. É um labirinto inválido. Diante disso, aparece uma nova exceção, que no caso é essa daqui. Como no exemplo agora, não tem saída. Ele entrou no labirinto, mas tem para onde entrar, então
Fica um labirinto inválido. E o último exemplo aqui que temos é o tamanho de linhas errados. O que acontece nesse exemplo aqui, ó? Deixa eu colar aqui. Vamos lá. Ele vai verificar, vai fazer um getInt aqui. Vai ver que o tamanho são de 10 linhas. E aqui ele vai fazer um getColuna e vai pegar o tamanho dessa coluna de caracteres. Quando ele percorre o segundo for, ele verifica que aqui tem mais do que a de cima e vê que isso é inválido. Isso foi aplicado aqui no método isValida, que fizemos aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Ele verifica cada caractere coluna a coluna. Se alguma coluna for diferente do tamanho da coluna padrão que foi pego na primeiro get, ele acusa um erro, que nesse caso fizemos uma validação, lançando uma exceção, retornando falso, no método booleano privado. Nesse caso, lançando a exceção. Agora, como exemplo, vou mostrar o labirinto que realmente funciona. Nesse caso, é o teste 4, um labirinto que tem uma entrada válida apenas e uma saída. Agora, vamos testar para mostrar que realmente o código funciona. E aqui, o labirinto resolvido, printado de forma elegante. E aqui, as coordenadas que levou para a saída dele. Então, esse é um outro exemplo de labirinto que ele dá certo, pois possui as entradas todas corretas. O labirinto é correto, o número de linhas e colunas são corretos. Aqui, ó, Tem caminho para entrada até a saída, então ele funciona calculou perfeitamente. as coordenadas que levam à saída. Perfeito. Agora, o último, que é um... Esse aí é o último labirinto, é o labirinto maior, ou seja, mais difícil de ser percorrido. Essa é a função dele. Aqui, no caso, ó, são as coordenadas que ele passou, que são várias, porque o labirinto é enorme, enorme, enorme. E aqui embaixo, a resolução printada, o caminho percorrido pelo usuário. E é isso, labirinto resolvido. Nesse último exemplo que temos aqui, é o labirinto que tem linhas e colunas de tamanho diferente. Quando ele faz esse getInt, ele percebe que o labirinto tem que ter 10 linhas. E a coluna aqui, ele faz esse getString, ele vai verificar coluna a coluna, se tem o mesmo tamanho. Porém, quando chega na segunda coluna, ele verifica que é um tamanho inválido. Como validamos isso? Fizemos um método chamado isLabirintoVálido, um método booleano, que retorna true ou falso. Nesse for, ele começa da segunda linha. E se a coluna que ele pegou do primeiro get for diferente da atual, ele retorna um false, porque são tamanhos diferentes. Como podemos ver aqui, quando eu executo esse código, ele vai dar um labirinto inválido, uma exceção lançada para ANTA.